Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu fiz hoje a leitura na comissão especial mista de uma medida provisória 890 que trata da criação do programa Médicos pelo Brasil. É um programa que não é um programa que vem substituir o programa Mais Médicos. É um programa novo, criado agora pelo governo atual, com bases diferentes. Então, esse programa Médicos pelo Brasil, ele tem o objetivo, claro, de fazer o provimento de médicos nas regiões mais distantes, carentes, e que necessidades têm desses profissionais, para atender nas unidades básicas de saúde no Brasil inteiro. Com a denúncia e a saída dos médicos cubanos, muitos municípios brasileiros ficaram sem assistência desses profissionais importantes, muitos deles, esse médico, brasileiro ou estrangeiro, era o único que atendia a essas comunidades distantes e também as regiões metropolitanas carentes necessárias com baixos índices de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, em boa hora, veio um programa agora estruturado, que é o programa Médicos pelo Brasil, que tem a exigência para concorrência dele de o médico ter o seu registro no Conselho Regional de Medicina. É uma necessidade, é uma exigência indispensável para que todos os médicos brasileiros ou médicos brasileiros formados em país e outros países, como também de médicos estrangeiros que por acaso queiram trabalhar no nosso país. Então, esse é um grande projeto, o programa Mais Médicos, é extremamente simpático, é um programa que veio ajudar muito as prefeituras pequenas do Brasil e também as grandes capitais, as grandes cidades brasileiras. E o programa Mais Médicos é de uma essencialidade indispensável, porque tendo o médico, as equipes de educação básica nas cidades, 80% a 85% dos casos de doenças são atendidos ali mesmo. Então, é um programa muito oportuno e ele tem uma carreira. A diferença é que ele tem uma carreira, um tempo em que o médico pode ficar trabalhando numa dessas comunidades a vida inteira. Ele faz uma carreira. E o médico, mesmo aquele que não tem especialidade em medicina, em clínica médica ou medicina da família e comunidade, ele entra somente com curso de graduação. Ele termina o 6º ano de medicina, ele se habilita, ele junto ao conselho, e aí esse médico vai para o interior com tutoria. Ele é assistido por esses tutores preparados para dar a ele um conhecimento e segurança no seu trabalho médico, e depois de 2 anos, ele pode concorrer e ser um especialista em medicina de comunidade e família e ter uma especialidade médica. Hoje, no Brasil, temos apenas 6.000 médicos especializados em comunidades e família. Só 6.000, muito pouco para atender todas as demandas das comunidades distantes, municípios pequenos, distritos e outras comunidades indígenas isoladas. Então, esses médicos são muito poucos para ocuparem bem essa posição. Então, com os médicos, com esse programa Médicos pelo Brasil, o Brasil terá a oportunidade, em pouco tempo, de atingir mais de 40.000 médicos especializados em medicina da família. Essa é uma grande conquista. E de outra notícia muito importante, que o programa Mais Médicos, criado em 2013, ele não acaba. O programa Mais Médicos vai correr em paralelo com o programa Médicos pela Família. E os médicos do Mais Médicos entram nos mesmos princípios do Mais Médicos da lei de 2013. À medida que surgirem vagas aqui e acolá, não preenchidas pelo programa novo,
será lançado na praça um novo edital e os médicos formados, inclusive no exterior, eles podem ingressarem num programa Mais Médico, como a lei prevê. Então, uma expectativa muito boa. Eu fico muito satisfeito de ter escolhido o relator dessa medida provisória importante, patriótica, justa, não é? E eu espero também que merecer, nesses 7 dias de vistas concedida pelo presidente Rui Carneiro, a comissão, e que todos os senadores interessados e os deputados interessados e a parte da comunidade possam me dar sugestões de aperfeiçoamento. Não pode ter mais emendas, mas a gente pode fazer uma complementariedade do edital que foi colocado, e ele já está colocado no portal do Senado à disposição do povo brasileiro para leitura, aprofundamento e sugestões. E os médicos cubanos, por fim, os médicos cubanos que não foram retornar a Cuba naquela época que foi denunciado ano passado o convênio com a OPAS, esses médicos cubanos que ficaram no Brasil em torno de 2.300, mas na época da rescisão contratual só tinham 1.732 médicos cubanos, que foram muito bem recebidos pelas comunidades brasileiras, e eles ficaram no Brasil por opção própria, e hoje são considerados refugiados aqui no Brasil. Muitos estão regularizando sua situação, e nós incluímos os médicos cubanos no nosso relatório, que ainda está sendo analisado pela comissão, para votação na semana que vem. Demos aos médicos cubanos a oportunidade de serem readmitidos no programa, como estavam no passado, não é? Com os mesmos salários dos médicos do programa Mais Médicos, e eles poderem ocuparem os espaços que ocupavam no passado. Então, dessa forma, eu estou dando conhecimento aos parlamentares, tanto deputados como senadores, dar mais 7 dias de prazo para que todos possam me ajudar a dar a definição final do relatório, que será submetido à Câmara, depois ao Senado e depois convertido em lei aqui e referendada pelo Presidente da República. Essas as minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigado.